Olá, eu sou a Ana Rê, sou a idealizadora da Comunidade Omni, um grupo de mulheres empreendedoras incrível, e também do Café com Marketing, um encontro que a gente realiza bimestralmente aqui em Campinas. Hoje a gente está com mais um episódio do podcast Vozes Omni, que é protagonizado pelas participantes da comunidade. Hoje eu estou com uma super convidada, que é a Naíma Curi, a Naíma que trabalha com o propósito, né, de entender, de estudar o autoconhecimento. Então, Naíma, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria pedir para você começar contando quem é a Naíma, o que você faz, explicando um pouco do seu trabalho. Eu que agradeço o convite. É muito bom poder dividir com a maioria das mulheres que estão na comunidade e agora também no podcast com mais gente, né? Qual é o nosso propósito, qual é a nossa proposta. Eu trabalho com autoconhecimento, com autodesenvolvimento há uns 8 anos aproximadamente, né? Mas o meu foco principal é a visão sistêmica, que é a parte teórica da constelação familiar. Então, assim, hoje eu me aprofundo e se a gente falar de propósito mesmo, o meu é de levar isso para o máximo de pessoas como uma ferramenta para a vida mesmo, essa Legal. visão. E você tem outros produtos, serviços, né, que você oferece, que nem a cineterapia. Conta aí como que funciona. Então, dentro dessa proposta que é da terapia, né, eu como terapeuta integrativa, trabalhando com esse 1 a 1 na terapia, né, eu senti essa necessidade, porque o que eu trago, que fala muito sobre o nosso interno, eu comecei a perceber que é muito relevante para as pessoas dentro do trabalho e da profissão, que para nós, na visão sistêmica, são coisas diferentes, né? E que a maioria das mulheres ou das pessoas que empreendem, elas precisavam olhar para isso, né? E aí eu me vi sem ter essa percepção de que eu estava ali atendendo, mas que eu era uma empreendedora também, né? E que isso já faz parte de mim há muito tempo. E eu comecei a sentir falta, sabe? Eu nunca pensei em parar totalmente, mas sabe quando vai dando uma coisinha assim, sabe? Falei, Faltava não, tem alguma alguma coisa. coisa de errado. Não. E aí eu percebi que era isso, que era a falta deste movimento, sabe, de pessoas, porque é natural, né? A maioria dos terapeutas e vem indicação, as coisas vão acontecendo assim, porque você está atendendo, né? E aí fica naquela. E aí hoje tem as redes sociais, então você consegue trabalhar com um outro tipo de divulgação por ali, que é você e a câmera. E aí eu comecei a perceber, né, mesmo através das questões das pessoas que eu estava atendendo, porque a nossa dor sempre começa do trabalho para o resto, né? Porque às vezes vem de relacionamento, mas sempre tem ali o dinheiro, o trabalho junto, né? Que era uma dor da maioria das pessoas, de quem empreendia, de quem não empreendia, essa coisa de tá sempre ali na rotina, que é olhar para o meu trabalho, resolver minha casa. E aí eu falei, nossa, eu tô começando a ter um sentimento parecido com isso. E não tem por quê, porque eu tô na minha postura, eu tô no meu lugar de força. E aí eu percebi que o que faltava era este movimento das pessoas, sabe? Relacionamento. De relacionamentos presenciais, de movimento de nova fase da vida, né? Porque a maioria das pessoas que estão buscando esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, elas estão buscando, mesmo que elas não saibam, uma camada diferente do que elas estão vivendo, né? Uma fase, elas já estão passando por uma fase diferente, né? Já é uma transformação, Já né? quando você busca, você não entende o porquê, né, o que você está passando, você quer resolver, mas aquilo tá te indicando que existe uma transição, um caminho ali novo, né? Então eu falei, não, espera, como é que eu posso trazer esse benefício para mim, né, e para as outras pessoas? E como essa visão sistêmica que eu trabalho é algo que transformou muito a minha vida, muito, a mim, né, como pessoa, eu sempre quis muito entregar isso para as pessoas que eu atendo e tirar essa dependência da sessão de terapia. Porque a constelação, que é a técnica, ela é uma sessão. Você traz um tema, é uma vez, acabou.
né? E a maioria dos consteladores, e não tem certo e errado, trabalham assim porque realmente todo mundo tem a força necessária para lidar com o que vem depois. Mas quando eu fui cliente, eu senti a falta disso, sabe? Peraí, será que isso está acontecendo? Será que está certo? Será que está errado? Será que está acontecendo? O que não está? E o conhecimento da parte teórica, da visão sistêmica, traz uma autonomia de você identificar, de você ter percepções que qualquer um pode ter. Então, eu sempre quis muito entregar isso, eu entrego nas minhas sessões, aí eu falei, bom, então eu vou fazer isso. Eu vou dar um jeito de trazer para o presencial, para criar coisas que agregavam para mim, para o que eu estava sentindo falta, que é aquela coisa, né? Nossa, fica uma solidão, Sim. né? Porque quando a gente empreende, às vezes é um negócio físico, você tem ali, tem o cliente, tem vendedor, você sai para comprar produto. Eu já fiz isso também, já empreendi em outros ramos, mas quando não, a maioria das vezes é você com você mesmo, né? E aí eu falei, não, então eu vou testar esse formato. E aí eu tive a ideia primeiro do cineterapia, porque eu queria criar momentos onde eu não estivesse ali como uma coisa inacessível para as pessoas, como as pessoas veem naturalmente, né, por causa é uma hierarquia, faz até parte da sistêmica da ordem, né? Por mais que a pessoa não se coloque assim, quem está conduzindo sempre, ou conduzido tem um olhar, né, de algo um pouco maior, né? Então eu quis trazer momentos onde eu conseguisse estar ali, acessível, sabe, de igual para igual, para as pessoas entenderem que não existe perfeição, que você ter o conhecimento, que você se olhar, que você tratar, não faz de você um ser de luz, que não tem problema, que não tem. Então eu criei o cineterapia, aí para a gente encontrar, para as minhas clientes, divulguei. E como funciona? É uma sessão de cinema? É uma sessão de cinema, eu sempre coloco ali uma pipoca, algumas coisinhas que remetem, né? Cinema, um docinho, guloseima, e eu escolho o filme e um tema, assim como a gente faz na terapia, né? Quem chega para a constelação traz um tema, que é o fio, né? Que puxa para alguma coisa. Que é a questão que vai ser... É a questão que analisada. Que é analisada ali, vamos dizer assim, que é reconhecida. Então, eu escolho um tema e aí eu trago o filme, a gente assiste o filme, depois do filme eu faço uma análise sistêmica, que traz esse olhar que a lente sistêmica proporciona para a gente, que é ver entre as dinâmicas que a gente passa na vida, né? Os porquês, da desordem, onde tem a desordem. E aí é o que eu sempre falo, quando a gente não sabe que algo está bagunçado, você não tem como arrumar, né? Se você não entende, não tem como você arrumar, que é o bom e velho correr atrás do rabo que a gente fala, né? Verdade. Então eu trago o filme, a gente assiste o filme, depois faz uma análise sistêmica, né? E traz essa nova visão, que eu fiz um paralelo, assim, é igual a vida. No dia a dia, a gente tem nossas dinâmicas, nossas questões e tudo mais. A gente vê de uma determinada forma, a gente procura os culpados, a gente quer resolver, que é tipo, quero que isso acabe. Tirar da frente. Tirar da frente. Então, a gente vê desta forma, que é um olhar linear, um olhar muito do eu para o todo. E a visão sistêmica, o que eu trago, né, o que essa visão traz é a gente realmente entender e concordar que é o todo e eu. Então, quando a gente vê o filme, é igual a vida. Você está vendo tudo daquele jeito. E aí, depois que você faz a análise sistêmica, você vê de uma forma completamente diferente. E é muito legal ver o grupo todo participando, cada um vai identificando suas questões, né? Então, esse foi o primeiro evento aí, desde 2023, eu faço. Já tem um tempo, já. Já, esse ano que eu dei uma enrolada, assim, eu queria fazer uma sessão maior e também depois dele eu fiz o café, né? O café com elas, onde eu trago as clientes, também com um determinado tema, e aí a gente bate um papo, assim, rápido, cada um traz a sua experiência sobre como foi viver isso dentro da sessão da visão sistêmica, o antes e o depois, mas assim, tudo meio com aquela desculpa de tomar o café, ter um momento, conhecer as pessoas, né, fora do network profissional, porque eu falo, não, o foco aqui é pessoas, é a gente ter o momento e você
identificar ou não questões que vão ser relevantes para você internamente, né? Na verdade, são dinâmicas diferentes, mas para fazer essa análise sistêmica, é isso? Dinâmicas diferentes para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa parte sistêmica através da coisa prática, sabe? Sim, De uma não situação só uma real. sessão individual, né? Isso. Aí no café eu comecei a trazer alguns exercícios que dava para fazer ali, sabe? De consciência, que sempre foi muito legal, é bem válido. E eu fui criando por causa disso, sabe? Para sair dessa coisa individual, dessa coisa engessada, dessa visão de que a terapia é algo que é inacessível, que é aquilo. Não, a gente tem como ter uma percepção através de uma conversa, através de um momento, né? E os momentos que eu criei foi para isso. Né? Legal. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tô pronta, eu tenho que esperar o meu momento, não sei se eu tô pronta para lidar com Existe um isso. certo medo também em Tem esse relação a medo que é uma cutucar essas resistência. questões, né? Sim, que é uma resistência interna que a gente tem, porque nós somos mais leais do que livres, né? Que é o que o Bert Hellinger, que é o criador dessa técnica, traz. Onde essa coisa de esse medo de, será que eu tô pronta? É uma lealdade de, se eu ver, eu deixo de ser exatamente como eu sou. Eu vou por algo novo, entendeu? Então, esse momento, ele traz a pessoa mas sem expectativa, e ela recebe ali a consciência de uma forma leve, Sem barreiras, sem né? barreiras, e às vezes ela percebe que aquilo pode ser bom, pode ser leve, e às vezes até dá Evolui continuidade para a sessão mesmo. para a sessão mesmo. E a sessão hoje você faz como? É online, é presencial? Você atende em algum lugar? Eu atendo, ela pode ser presencial ou online. Até hoje mesmo eu vou atender um rapaz que me chamou pela internet, e ele falou: qual que é a diferença? O que que você me recomenda? Eu falei para ele: olha, é uma questão de escolha e percepção sua, porque o lugar onde a gente vai chegar, você vai chegar em qualquer forma da técnica, ou online ou presencial. Eu trabalho com a constelação que é fluvial, não sei se você já ouviu É falar. com água, né? Que é os bonequinhos flutuando na água, né? E trabalho também com a em grupo, com a raiz mesmo, né? Que é com pessoas. Então, assim, eu atendo das três formas, né? Online, o presencial em grupo e o presencial individual, Tá. né? Atendo no Proença a presencial e a presencial em grupo, né? Também. E as sessões em relação mas qual que é melhor? O resultado é o mesmo. É que tem gente que fala assim, não, eu prefiro ver, eu prefiro estar perto, sabe? Assim, então, é mais em relação a É isso igual quem mesmo. trabalha home office, quem prefere o presencial, cada Preferência. um tem um Tem gosto. gente que é mais visual, né? Tem gente que não gosta muito dessa coisa de celular, mas é tranquilo. Eu atendo muito ainda online, porque aquele boom da pandemia, né? Depois para ir voltando, mas hoje eu já atendo mais presencial também. 2 vezes por semana eu tenho presencial. Tá. E me conta, você falou que já empreendeu em outro momento. Já. Conta um pouquinho da sua trajetória. O que que você fazia? De onde você vem? Então, vamos resumir, né? Porque Tá. assim, eu empreendo desde muito pequenininha, desde Então os tem 9 uma anos. veia empreendedora. Tem uma veia empreendedora, assim, que eu tentei fugir, né, para aquela coisa que a gente tem da estabilidade, né? Trabalhei muitos anos em atendimento ao cliente e tudo mais, mas mesmo ali eu empreendia. Eu sempre empreendi, também tem essa coisa do artesanal, eu sempre fiz muitas coisas, sempre fui muito curiosa. Então, eu trabalhava mesmo no CLT, ali sempre vendendo alguma coisa, bijuteria que eu fazia, coisas assim, sabe? Sempre fiz. Depois fui trabalhar com tive um escritório dentro da empresa, uma construtora, que eu trabalhava com acabamento, mas aí eu era contratada por eles logo, tive uma filial minha em Sorocaba e tudo mais, então esse empreendedorismo sempre fez parte de mim. E por último, assim, a parte de comida, que é uma lealdade que minha família tem, sabe? Uma necessidade de trabalhar com a comida, né? E eu acabei pisando nisso daí. Eu comecei a trabalhar com bolo, trabalhei com decoração de festa infantil. Minha irmã fazia decoração, eu fazia a parte de docinho, de bolo, de tudo isso. Fui aprender, fiz durante um tempo, foi muito legal também.
E aí, por fim, depois que nasce o filho, aquela coisa, né? Sempre A é o gente ponto da procura o que dá para virada, né? fazer ali dentro de casa, o que facilita. Peguei firme nos bolos, comecei depois a sair fazer uns eventos, que é essa necessidade do relacionamento, né? Aham. A gente vai procurando. E, e comecei a fazer eventos de food truck. Eu, na época dos bolos de pote, É. comecei junto com todo mundo, cresceu bastante, assim, as minhas vendas e tudo mais. Aí dentro dessa, era aquela coisa dos food truck estava em alta. Depois eu comecei, tive que mudar, porque os bolos de pote virou uma febre, todo mundo É. queria, todo mundo tinha, acabou ficando muito banalizado ali, valor e tudo mais. Aí eu falei para ele, não, eu quero fazer alguma coisa diferente. Aí fui fazer churros. Um dia fomos comer churros, eu fui longe, falei, gente, pelo amor de Deus, tem um lugar que você vai atrás do churro, nunca tá bom. Aqui perto. Fiquei meses testando receita, fiz uma receita. Começamos a trabalhar, montamos um carro, depois de 2, 3 meses montamos um quiosque no Ouro Verde, no shopping. Em um Gente, ano eu tava com 3 operações, porque o churros ficou deu muito certo. bom, muito bom. E aí eu tinha um container de churros num food park fixo, mais o carro e o quiosquinho no shopping durante um tempo. E aí foi, imagina, né? Quando eu É. precisei de terapia. Porque Aí foi sua vez de aí procurar ajuda. muita coisa, né? Uhum. Muita coisa ao mesmo tempo. Eu que produzia, a gente depois vendia, e era meu marido lá, eu aqui, criança de 6 anos. Toda a parte de gestão, De né? gestão, tipo, no susto, porque em 3 meses, 4, eu tava com 3 operações, não Uhum. foi pensado, não tinha capital, Sem sem planejamento. planejamento nenhum, né? Então foi indo, fiquei 2 anos e pouquinho com essas operações. No final, meu marido voltou para a área dele, né? E eu fiquei sozinha. E aí, né, comecei a Puxar. puxar, né? Porque era muita coisa. E no food park era de segunda a segunda, das 6 às 11 da noite. Então eu chegava em casa de madrugada, com criança, e no outro dia produção, ali, não sei o quê, não sei o quê. Puxado. E aí foi a última, assim, o último passo de empreender que eu dei diferente antes da terapia. Uhum. Aí precisei da ajuda da terapia, comecei a fazer. Comecei pelo Theta Healing, que é uma terapia que eu também sou formado, eu também aplico, que trabalha com níveis do subconsciente. A constelação e a visão sistêmica, a gente fala que trabalha no um nível de alma, de Uhum. existência das raízes da nossa família e tudo isso, né? Então, dali vem questões que geram sentimentos, que geram crenças e vão para o subconsciente. É. Então, são 2 caminhos diferentes, né? E ali eu falei, gente, que coisa maravilhosa, foi muito transformador para Você se mim. achou. Não, eu como cliente, eu estava É. trabalhando ainda, né, com o meu empreendimento e tudo mais, mas comecei a levar gente, minha terapeuta, minha família inteira, um monte de amigo, um monte de não sei o quê, todo mundo fazendo e foi muito bom para todo mundo. Aí chegou a hora que eu tomei a decisão de parar com tudo, que já fazia foi mais de 2 anos, fazia 3 anos que não tinha Natal, não tinha Ano Novo, era aquela correria, sabe? E naquele ano eu ia estar eu já estava sozinha, né, na operação, minha prima me ajudava, mas é diferente, né? Uhum. Aí eu falei pra ele, falei, parei com tudo. Eu fui pra terapia, tava fazendo a terapia, tava já com outro nível de consciência. E assim, eu costumo dizer, tava falando até com uma amiga agora, o que a gente procura tá procurando a gente, né? Uhum. Só que dependendo do nível de consciência que a gente tá, a gente não consegue ver. Sim. E eu comecei lá com 18, 19 anos, eu nem lembrava que eu tinha feito já curso de Reiki, É. que eu ia no yoga com as minhas amigas, meio na bagunça, mas ia e Aí você tudo foi mais. Eu acho que resgatando. já era assim, uma coisa falando assim, você precisa olhar para isso, seu Uhum. caminho é por aí, mas né, o nível de consciência abaixo, você vai, não, eu quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, não olha para isso, né? Mas o negócio vai batendo até a hora que e aí a minha terapeuta falou, né? Ah, você é feliz com o que você faz? Eu era, mas por que que eu era? Além de ser uma coisa que era gostosa de fazer, porque eu gosto dessa coisa, food park eu fazia eventos, e, nossa, era né? É. Era cansativo. E
tinha crescido rápido, estava dando certo. Como que você fala, não, Vou parar tudo, né? não tô gostando, não tô feliz. Se o negócio não é, pô, a gente sabe, eu já tinha empreendido antes, meu pai sempre empreendeu, minha mãe. Antes de 2 anos, nada tem como você Uhum. bater martelo. Em um ano a gente já tinha crescido bastante, né? Como que você vai assumir? Não, não tô feliz, Vou entendeu? parar. É, é Mas complicado. não tava, a saúde já não tava, e essa coisa que vai batendo na gente, que eu falo, é uma coisa que você não percebe. Eu mandava frases, tem um monte, eu fazia. Enquanto eu tava lá esperando o cliente, eu escrevia as frasezinhas assim nos papelzinhos, recortava de motivacional e mandava nas entregas, sabe, dos churros e tal. Então, sempre teve um propósito maior ali, através do que eu fazia, mas enquanto a gente não se vê, você não assume, nossa, tem algo E grande precisa que eu ser. posso entregar, Uhum. entendeu? Então, esse foi o caminho do empreendedorismo até eu chegar. Aí, quando eu fechei, foi em novembro, dezembro, eu falei, meu Deus, olha, Ah, não tem problema, se tiver dinheiro para pagar conta, a gente faz, sei dá um lá, tererê na jeito. praia, mas não sei. Aí, em janeiro, eu podia fazer o que eu queria, alguma coisinha. Apareceu um workshop do Theta Healing, e eu falei, ah, dá para eu ir. Aí eu fui, teve um sorteio lá, adivinha que eu fui sorteada? E aí começou. Ganhei o curso, Ah. né? Porque eu falei, o negócio tá te procurando de um jeito, ele te acha. Ganhei o curso, fiz o curso, me formei no dia do meu aniversário. Ai, que legal. Dia 1º de fevereiro. Aí, 15 dias depois, eu já estava atendendo. E aí, um foi trazendo o outro. E foi uma coisa A muito coisa foi natural. fluindo. Foi. Que Logo depois legal. entrou pandemia. E aí, foi indo. E aí, pandemia tudo online, então E eu, também. eu tinha acabado de alugar uma sala. Ai, Tinha acabado de alugar uma sala no Nova Europa. Super feliz, né? Que você sonhava com aquela estrutura e aham, tudo mais, né? Fiz 2 atendimentos lá. Entrou a parou pandemia. tudo. E aí eu falava, não, imagina fazer, né, online. Aí teve que ser online, e aí você viu que o negócio, o resultado era o mesmo, você contribuía da mesma forma, e E foi deu certo até super hoje. certo, até hoje. Que bom. Nessa época eu ainda não tinha formação de consteladora, né? Ah, aí Demorou um você pouquinho. foi fazer a formação. Pô, e aí depois, logo depois, né, como eu já tinha feito como cliente a constelação, quando eu entendi realmente o quanto ela tinha contribuído, porque até então eu não entendia exatamente em quanto isso tinha contribuído para mim, né? Por isso que eu falo que hoje eu gosto de trazer essa autonomia de percepção, né, Uhum. da teoria. Aí eu falei, não, eu preciso agregar isso, porque de uma forma muito natural eu já tinha essa visão, não sei como, mas eu já ia aplicando e uma amiga falou, mas você tá fazendo frases que são sistêmicas, que eu, é. Aí eu peguei e fui procurar e eu fiz 3 formações de constelação, para ter certeza, assim, que eu estava usando, entendendo tudo que eu precisava para criar o meu jeito, Uhum. sabe, de Sim. entregar. E agora falando assim, enquanto negócio. Uhum. A Naíma é empreendedora, mulher empreendedora, né? Quais são, eu falo, esse podcast é para falar sobre as dores e as delícias do empreender, né? É. Então, quais são, assim, os maiores desafios que você enxerga hoje no seu empreender como consteladora, como terapeuta? Bom, o de sempre eu acho que hoje é muito comum que ainda, por mais que já é uma coisa mais natural agora, né, mas a internet ainda é uma coisa muito nova. E é o caminho que as pessoas, que a gente acredita que precisa ter um certo destaque de entrega. Uhum. Então, eu acho que, para mim, eu ainda tenho uma cobrança em relação a isso, de que eu poderia estar entregando mais e que se eu estivesse entregando mais ali, me traria mais clientes, Mas clientes você diz novos. assim, divulgação nas redes sociais, esse tipo de coisa? Divulgação, né? Tanto nas ferramentas que hoje tem mesmo por trás, né? Hum, Dos patrocinados, de campanhas, tanto sim. nessa parte como na entrega de conteúdo, mais constância, de uma Uhum, forma mais organizada, sabe? E aí entra nas outras dores, né? Que é a organização do nosso tempo, sim. e tudo isso daí. Então, acho que uma dor, para mim, assim, latente hoje é isso, é a organização de tempo para ter essa constância mais dentro do digital, que dentro do que eu faço, eu sei que ajuda muito a ter Uhum.
essa Dá troca, sabe? resultado, Dá né? resultado, É. exatamente. E falando das delícias do empreender, né? O que que você já vivenciou ou o que você tem de legal para contar, assim, nossa, eu tive uma experiência bacana. Eu gosto bastante dessa liberdade, que é uma falsa liberdade que a gente tem, né? Mas que a gente sente assim, porque realmente você paga os preços, né? Você vai, você faz, você tem seu horário, você consegue ter uma flexibilidade, consegue estar no café com marketing É. durante a semana, né? Consegue fazer essas coisas, então isso é muito gostoso, conhecer pessoas novas, se aperfeiçoar quando preciso, né? Uhum. Ter tempo para sua família. Eu acho que essa é a delícia do empreender e mais do que tudo conseguir ver que você está contribuindo com a sua entrega, né, Uhum. para outras pessoas. Mudando Porque vidas, né? e assim, não é porque é a terapia, todos os negócios mudam vidas. Uhum. Porque se tem alguém comprando, é porque tem alguém precisando do que você Sim, entrega, desde do brinquinho até a terapia, com entendeu? certeza. E falando da comunidade, você faz parte da comunidade Omni, né? Sim. E aí conta para quem está nos assistindo, assim, o que que você acha? A comunidade ela funciona como uma das estratégias de marketing, é uma ferramenta? O que que você vê lá de diferente? A comunidade para mim é mais um braço disso tudo que eu falei, eu acho, sabe? Aham. Porque, sim, ela funciona como uma estratégia de marketing, porque é um grupo de pessoas ali que vão ter acesso a me conhecer como pessoa, e eu acho que o vínculo pessoal vende muito, Uhum. né? Eu acho que é muito mais fácil alguém comprar de quem conhece do que comprar de quem não conhece. E estar na comunidade te proporciona isso, né? Te dá um caminho para você trabalhar aquelas pessoas, né? Aham. E eu falo que é muito assim, não é só sobre aquelas pessoas. Às vezes alguém que te conhece dali pode não comprar o seu serviço, mas alguém conversa com alguém que precisa, que se interessa, vai lembrar de você, Aham. porque você está ali Tá naquele ali. convívio. É o tal do pertencimento que a gente Sim. defende tanto, né, na visão sistêmica. O pertencimento, ele tem uma força muito grande. Uhum. E acho que num grupo é bem aquilo que eu sempre falo, a gente não precisa o empreender não precisa ser solitário, né, então a gente Sim, num grupo a gente consegue dividir, né. exatamente. Eu acho que a gente, quando fala das delícias do empreender, eu falo muito para minhas clientes quando vem, eu falo assim, faz teu game. Se você tá empreendendo, é exatamente essa a sua vantagem. Uhum. É você fazer do seu jeito. Sim. Porque se der certo é com você, se der errado é com você também. É, Então não tem não tem muito como você escapatória. continuar seguindo o que o outro fala que tem que ser assim, o que tem que ser assado. Você Uhum. pega daquilo, mas você precisa ter o seu caminho para entregar. E quando você está numa comunidade, você consegue ter esta troca, essa visão, sabe, de pegar uma coisa de um, uma coisa de Uhum. outro. Você vê que está difícil para um por isso, que está fácil, sabe, assim, Aham. e trazer e fazer aperfeiçoar cada vez mais o seu jeito de trabalhar. Sim. Eu acho muito importante isso, né? E ali é uma comunidade para empreendedoras. É diferente, já participei de outras também, né? Que são comunidades para você ampliar seu convívio, porque, que nem eu falei, o autodesenvolvimento, ele é um apoio para a gente que as gerações passadas não tinham essa visão. Já Uhum. acontecia, mas de outra forma, mas um apoio para a gente passar essa fase, sabe? Então você Sim. sai da criança para o adolescente, para se formar, para o trabalho, e aí o trabalho, na visão sistêmica, ele é uma puxada para um amadurecimento interno. Uhum. Quando você tem questões internas ainda para trabalhar, a maioria das pessoas que estão no CLT, elas estão trabalhando ainda isso de forma inconsciente, relacionamentos que vêm do sistema familiar, Com entendeu? certeza. Ela precisa trabalhar com o chefe, ela precisa aprender a se relacionar com o cliente, ela precisa aprender a se relacionar com tudo aquilo que está ali dentro e não tem essa flexibilidade. Tem Ela precisa hierarquia, né. aprender a hierarquia, e mais do que isso, ela precisa se sentir segura através de alguém. Sim. Então, quando você está num processo de crescimento, e isso acontece geralmente por volta dos 30 e poucos anos, por isso que essas comunidades a gente vê, né, a Aham. maioria da Sim. idade, o professar que agora eu preciso entregar algo, chega, Uhum. entende? Sim. E a comunidade do empreendedorismo traz isso de forma muito Com clara para a certeza. gente, né? A gente tendo consciência ou não, essa troca desta fase da vida, se a gente não tivesse a comunidade, ia estar sendo com quem? Uhum. Dividir, né. Você Dividir entendeu? com quem? Dividir e aprender com quem?
porque esta fase da vida traz a busca, mas traz o quê? Traz a casa, traz as responsabilidades. Outras Então, coisas. esse caminho eu acho muito importante vivenciar dentro da comunidade. Legal. Naíma, o papo está muito bom, mas nosso tempo está chegando ao fim. Então, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo, e falar como te encontrar, né? Quem quiser fazer uma sessão com você, ou frequentar a cineterapia, o café com elas. Então, pode deixar sua Bom, a mensagem. mensagem final que eu quero deixar é que conheçam a visão sistêmica, ela é realmente algo assim que transforma a nossa vida. Você conhecer o seu lugar no seu sistema familiar, o seu lugar de ordem, o seu lugar de força, te traz assim uma visão totalmente diferente, tanto na vida pessoal, como no profissional, como nos relacionamentos, reorganizar mesmo isso dentro de você, né? E onde me achar? Nas redes sociais, Naima Curi, com Y, Naima, e através desse nome mesmo você consegue no Google, no Instagram, tem o site, tem todos esses caminhos. Em relação aos eventos, né, acontece mais ou menos de 3 em 3 meses, eu divulgo pelas redes sociais, o próximo será o Café com Elas, e depois mais uma sessão de cineterapia, e para o ano que vem eu volto também, que tenho o Vivências da Alma, que é com sessões de arte, com pintura. Que legal. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do Vozes Omni. Até lá!